Qual será a agricultura do futuro? Drones, máquinas guiadas por GPS e outros conceitos, como agricultura de precisão e agricultura digital, vêm se tornando cada vez mais comuns no mundo rural. Mas quem são os profissionais que irão operar tudo isso? Uma pesquisa internacional apontou que nos próximos 10 anos vão faltar profissionais qualificados para atuar nas áreas ligadas à tecnologia digital voltada ao agronegócio. São operadores de drones, cientistas de dados agrícolas, engenheiros agrônomos digitais e muitas outras profissões que você talvez nem saiba que existiam, mas que em breve vão fazer muita falta. Esse é o tema da reportagem de capa da revista Boletim Informativo número 1573. E também é o tema desse episódio do nosso podcast. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Então, para começar essa conversa, quero apresentar os convidados de hoje desse episódio, começando pelo Eli Eros de Assunção. Como é que vai, Eli? Olá, André, tudo jóia? É um prazer estar aqui hoje, poder contribuir com essa conversa. E também temos aqui hoje o Néder Corso, que também é técnico do Departamento Técnico do Senai Paraná. Como é que vai, Néder? Tudo certo, André. Satisfação em poder participar com vocês. Bom, gente, um estudo publicado pela Agência Alemã de Cooperação Internacional, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Senai, que é primo do nosso Senar aqui, e o Núcleo de Engenharia Organizacional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, apontou que nos próximos 10 anos vai faltar profissional para trabalhar nas carreiras tecnológicas ligadas ao agronegócio. A pesquisa Profissões Emergentes na Era Digital aponta que deverão faltar 148 mil profissionais qualificados para atender as demandas do campo. É gente pra caramba, né, Eli? É muita gente. Quando a gente fala em profissões do futuro, né, em agricultura digital, em agricultura de precisão, do que a gente está falando exatamente? É importante aí, André, da gente saber um pouco do histórico para que a gente possa diferenciar o que é essa agricultura de precisão e por que a gente teve que criar um novo termo, que seria esse termo de agricultura digital. A gente sabe que ao longo dos anos, já faz muito tempo, que nós temos no campo máquinas com agricultura de precisão, máquinas com receptor de sinal de GNSS, o famoso GPS, mas quando a gente foi passando pelo histórico, né, desde a agricultura 1.0, 2.0, 3.0, para a gente chegar hoje no que a gente chama de agricultura 4.0, o campo só e as máquinas elas não eram suficientes para fazer a gestão da propriedade. A gente teve que ter auxílio de software, do pessoal que tem uma expertise de software, de hardware, de automação, de eletrônica. Então, está havendo uma revolução nessa área. Quando a gente fala agricultura 1.0, era a época da enxada, do rastelo, ou já tem componentes eletrônicos? Como é que foi essa evolução? Exatamente, a 1.0 é a agricultura rudimentar, aquela que a gente vê nos livros de história, né? Aí quando a gente passa para 2.0, é aquela que já começou a ter um pouco mais de especificação do produtor, um pouco mais de tecnologia. 3.0 já começou a entrar os maquinários. E aí quando entrou o 4.0, aquele que... Que é essa que a gente está esperando hoje. Exatamente. Aí o 4.0 a gente já tem todos os maquinários que a maioria dos produtores e os técnicos de campo conhecem. Só que agora eles começaram a gente começou a tirar informação desses maquinários. Então a gente toma decisão de acordo com as dinâmicas entre o maquinário e a produção. Por exemplo, dados de colheita, mapas de NDVI. Então são coisas que a gente está tendo que tratar essas informações. E a carência de profissionais qualificados, né, para operar essas máquinas, essas novas tecnologias, já é uma realidade? Você já vê isso na ponta lá no produtor rural? Ou ainda é uma coisa que está na esfera da teoria? Já dá para a gente sentir essa demanda? O pessoal da pesquisa fala em 10 anos, mas já dá para sentir alguma coisa hoje? Com certeza, com certeza. A gente já vê que a maior parte dos nossos trabalhadores rurais que estão fazendo os cursos do Senar Paraná, quando a gente fala de curso de agricultura de precisão, eles têm muita dificuldade, principalmente na parte da eletrônica. E quando a gente fala de eletrônica, a gente não está falando de ciência de foguete, como geralmente a gente brinca, né? Mas é de realmente saber lidar com o visual, que é um tablet dentro do trator, um monitor dentro do trator. Então ele só tem que mexer, saber operar a ferramenta ali que se assemelha muito
aos celulares nossos. Então, já parte daquela primeira dificuldade. Uhum. E daria para apontar, por exemplo, qual segmento onde essa demanda é maior, se na pecuária, na agricultura, qual tipo de agricultura? Com certeza o que a gente vê do histórico, assim, da adoção no campo, o pessoal da agricultura, o agricultor, ele tem muito mais, ele é muito mais cativo pela tecnologia do que o pecuarista ainda. Lógico que existem exceções, a gente não pode generalizar, mas a agricultura ela vem avançando de uma velocidade muito maior em questões de digitalização, de tecnologias, do que a própria pecuária. E aí, só que acaba que uma coisa vai puxar a outra, né? Então, todas as cadeias elas vão evoluindo, isso é normal, isso vai se digitalizando, vai trazendo mais essas tecnologias para o setor. Maravilha. E isso não é novidade exatamente aqui para o Senar, porque desde 2012, né, aqui o Senar tem um programa de agricultura de precisão. Ô Néder, no que consiste esse programa que o Senar criou já lá atrás e que vem se dinamizando aí, né? Sim, ele vem ganhando corpo a cada ano, André. Então, lá em 2012, a gente começou com alguns seminários, palestras nos principais municípios paranaenses, para disseminar a tecnologia a agricultura de precisão. Então, desmistificar o tema ainda era algo mais recente, apesar de muitas empresas trabalharem com isso já desde o final da década dos anos 90, né, André? Então, lá em 2012, a gente formatou e disponibilizou o primeiro curso de introdução à agricultura de precisão, né, aos clientes do Senar. Então, lá teve início, né, digamos, a atuação direta do Senar na capacitação de profissionais voltado à utilização desses equipamentos. De lá para cá, a gente vem ganhando alguns novos títulos, como trabalhamos atualizamos cursos para uso de GPS, temos um curso voltado específico para o setor canavieiro, para questão de configurações de monitores, também voltados à agricultura de precisão. Em 2018, a gente desenvolveu e realizou os primeiros pilotos do curso de operação de drones, né, que é hoje o curso mais demandado dentro do programa de agricultura de precisão. E um dos mais demandados do catálogo em geral, né? Em geral, eu acho que ele está entre os 3, esse ano ele deve fechar como o terceiro curso mais demandado do Senar. Então, realmente, tem sido muito demandado em função do múltiplo uso, né, muito utilizado na parte de mapeamentos, né, de áreas rurais, muito utilizado para a parte de inspeção, de monitoramento. E mais recentemente, a bola da vez, né, começaram-se a trabalhar, foi regulamentado no ano passado pelo MAPA, os drones de pulverização, né, utilizados na aplicação de agrotóxicos. E a gente vê até nessa reportagem aí que o ouvinte vai poder ler no boletim informativo, tem um relato muito interessante de um profissional que até é instrutor do Senar, né, que ele ingressou nesse setor de drones de pulverização e achou por bem segurar um pouco o entusiasmo, esperar essa tecnologia se consolidar mais, né? Como é que você observa isso, Néder? Hoje a gente vê o drone é uma ferramenta que está muito popularizada, né? Eu trabalho com comunicação, a gente sabe que para vídeos, esse tipo de coisa, é uma ferramenta hoje indispensável. E a gente vê que no campo tem cada vez mais gente usando para várias finalidades, né? Como é que você vê que está evoluindo isso e como é que está se consolidando isso? Porque deve também, a partir do momento que chega uma coisa nova no mercado, vem os picaretas também, né? Sim, eu achei bem pé no chão, né, o depoimento do engenheiro agrônomo Andrei Mori. Ele foi participante dos nossos treinamentos, não chegou a ser instrutor do Senar. Mas ele atuou por 2 anos, de 2019 a 2021, prestando serviço de pulverização. Mas ele sentiu justamente isso, André, sabe, em função da popularização, a entrada de pessoas sem aquele conhecimento adequado, né, como ele aponta ali, não adianta só entender de tecnologia, achar que comprando um drone no Paraguai ele vai resolver os problemas e conseguir fazer um bom trabalho, né? Então, realmente é preciso você aliar o conhecimento agronômico. Eu, como engenheiro florestal, trago também a questão da silvicultura, né? Então, da mesma forma que a gente chama agricultura de precisão, existe a silvicultura de precisão, né? Então, os drones já vêm sendo utilizados na parte florestal até não só para trabalhos de catação, que é aquela aplicação localizada, como é mais comum nas áreas de cana, por exemplo, mas na silvicultura ele vem sendo utilizado inclusive para aplicação pré-emergente, então no plantio de novas florestas, né? Olha aí. Então é muito importante isso. A regulamentação da atividade ela é recente,
né, falando especificamente sobre os pulverizadores, né? Para drones a gente já tem a ANAC, o DCEA envolvidos desde 2017, mas para drones pulverizadores o MAPA, o Ministério da Agricultura, que soltou no ano passado uma portaria que regulamenta a atividade no estado. Então ela traz algumas exigências tanto para os operadores de drones, podem ser pessoas físicas ou jurídicas, no sentido de capacitar os pilotos envolvidos, né? Tem cursos específicos e tudo mais, então tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer os investimentos, né? Num outro lado, uma outra visão, por exemplo, de fabricantes, né? A gente tem fabricantes, por exemplo, a Exmobots, um grande fabricante de drones do Brasil, né? O maior da América Latina. Ele relata isso, né? Que no momento que eles lançaram um dos produtos deles voltado para pulverização, o primeiro drone voltado para pulverização, eles acreditavam que o maior cliente seriam as empresas prestadoras de serviço. E se surpreenderam no momento que produtores rurais começaram a adquirir, né, os equipamentos. Então, realmente, eles percebem isso, que aquele produtor que já tem o maior conhecimento, que entende que não é só a tecnologia, ele tem que trazer os conhecimentos agronômicos, né, para fazer um bom proveito da tecnologia, se dá bem. Aquele que acha que vai comprar o drone e o drone vai resolver os problemas, acaba tendo bastante dificuldade e frustração, inclusive, né? Olha, e sabe uma questão que sempre me deixa em dúvida, né? Eu que sou leigo no assunto, queria perguntar para você, Eli, qual que é a diferença quando o pessoal fala em agricultura digital e agricultura de precisão? Vamos lá, André. Para a gente deixar isso mais claro, eu vou buscar um exemplo que você trouxe, né? Quando você fala que os drones são muito bem utilizados na área de comunicação, fazem imagens perfeitas, né, excepcionais, e a gente viu que esse ciclo ele saiu da cidade e foi para o campo. Então, hoje, muita gente está falando que a revolução do campo está acontecendo na cidade. Por quê? Aí, emendando com aquilo que o Néder falou, né, que não basta só o conhecimento agronômico, a gente precisa conhecer de gestão, a gente precisa conhecer de dados. E quando a gente esbarrou nessa parte de dados, né, a gestão, o pessoal já está evoluído há muito tempo dentro no campo, o agronômico no Brasil, nós somos referência no mundo inteiro, mas quando a gente fala de dados aplicados à realidade da agropecuária, da atividade agropecuária, aí entrou um gargalo. Então, quando a agricultura ela começou a produzir tantos dados, que as máquinas hoje têm muitos sensores. Então, tem o sensor de umidade da soja que eu estou colhendo, né, umidade de colheita. Então, as máquinas elas estão equipadas com muitos sensores, né? Sensores que vão te dar produtividade em tempo real. E quando começaram a se gerar tantos dados, que foi preciso de transformar esses dados em informação. Tá, e daí, por que eu saí lá da agricultura de precisão e vim aqui nesses dados? Porque a agricultura de precisão, o conceito não conseguiu mais abarcar tudo isso que tinha que... Agora eu precisava de um programador, agora eu preciso de um cara que entenda de dados, que a gente fala um cientista de dados, um data scientist. E daí que surgiu esse novo termo de agricultura digital, para tentar abarcar tudo isso que a gente já tem de máquinas do campo, de tecnologia, de sensor, de automação, até chegar nessa parte de software, de lidar com esses dados, de apresentar esses dados e principalmente transformar eu até costumo brincar assim, esse bando de dados em um banco de dados que te dê informação. Só para ver se eu entendi então, a agricultura de precisão é aquela que vai lá no detalhe, eu vou fazer lá, botar o fertilizante em taxa variável, o meu talhão não é igual ao outro talhão, aqui eu colho mais do que ali, vai na vírgula ali da produtividade. E a agricultura digital é aquilo que pega todos esses dados, cruza eles para que o produtor tenha em mãos ali informação qualificada para ele poder tomar as decisões lá dentro da propriedade dele. É mais ou menos isso? Exato, assim. Um dos primeiros termos, né, assim, formas de explicação de agricultura de precisão, que vem lá da década de 90, era aquilo que você aplica no tempo correto, no local correto, o produto correto, na dose correta. Então eram os 4 R's lá das siglas em inglês. E a partir daí, então só esse termo, a gente começou a colocar mais coisa dentro do conceito de agricultura de precisão, até que chegou num ponto e falou, opa, eu acho que isso aqui está virando alguma outra coisa. Eu acho que a gente está passando por que aí entra nessas questões da revolução digital, né? Então, o engenheiro agrônomo, o engenheiro agrícola, o zootecnista, o engenheiro florestal, todos os profissionais da área das ciências agrárias, eles vão ter que se adaptar a essa nova realidade
e realmente saber lidar com essa nova realidade de atividade agropecuária. Eu vou fazer uma pergunta de leigo para vocês agora. Todas essas tecnologias, agricultura de precisão, a tecnologia embarcada dentro de trator, drone, tudo isso funciona se não houver internet no campo ou necessariamente depende de haver internet no campo? Não necessariamente. Né? Hoje a gente tem dois modelos. A gente tem aquele modelo em que a máquina ela te gera todos os dados enquanto ela está colhendo lá em tempo real, só que ela não tem conectividade. E aí, quando eu chego com a máquina no barracão, eu vou com um pendrive e tiro esses dados e levo para um processamento, um pós-processamento. Ou, quando eu chego no barracão, a máquina se conecta ao Wi-Fi da propriedade e aí esses dados sobem para a nuvem, onde eles vão ser processados. E aí você toca num ponto que é extremamente importante, que é uma das barreiras, especificamente para o Brasil, desenvolvimento de agricultura digital, quando a gente fala, que é a conectividade, né? Conectividade no campo ela é um grandes entraves aí para desenvolver justamente essa agricultura digital em tempo real, em que as decisões são tomadas em tempo real, não depois que a máquina chega no barracão, não no processamento depois de uma semana que o dado foi gerado, um mês. Entendi. Aí a gente avança para aquela questão da telemetria, né? Quando você tem essa conectividade, ela possibilita você tomar decisões e fazer mudanças ao longo da operação, e não necessariamente como ele comentou, ao vivo ali, no tempo real mesmo. Sim, de tanto obter dados relativos ao equipamento, ao maquinário que você está utilizando, quanto as informações que ele está coletando do ambiente, né? A partir desses sensores embarcados. Olha aí. E nessa linha, né, com essa preocupação, em 2021 o Sistema FAIP Senar fez uma pesquisa na qual ouviu 231 produtores e líderes rurais sobre a percepção deles a respeito do uso dessas tecnologias digitais no campo. E assim, grosso modo, o resultado dessa pesquisa apontou que a maioria observa que a agricultura está realmente passando por uma transformação digital, ou seja, é um caminho que não tem volta. Eles também concordaram que não é fácil contratar profissionais com o domínio das ferramentas da agricultura digital e que os trabalhadores e os produtores rurais não estão preparados para lidar com essas tecnologias. Eli e Néder, vocês concordam aí com o que a pesquisa apontou, que os produtores aí nos responderam? Com certeza, André. Acho que hoje o principal gargalo ela é capacitação. Então, a tecnologia já está aí. Lá na matéria os leitores vão poder ver que a gente fala em um certo momento que tem muitas tecnologias que estão disponíveis, softwares disponíveis, dados disponíveis, tudo gratuito. Por exemplo, as imagens de satélite, o software que faz o processamento dessa imagem de satélite é gratuito, mas falta a mão de obra para tirar daqueles dados informação. Esse é o gargalo. Então, o gargalo de capacitação para realmente levar a informação, disseminar essa informação dentro do campo e levar a transformação lá para o meio rural. Só a título de curiosidade, recentemente eu li uma matéria que 97%, se eu não me engano, dos produtores brasileiros têm acesso ao WhatsApp. Então, internet o pessoal tem. Talvez não esteja conectado no campo, lá no talhão, como deveria. Mas, e aí, outras partes dessa pesquisa que também era que perguntava, eu acesso a internet uma vez por semana, todos os dias, e lógico que a gente vai ter as limitações do campo, às vezes alguns só poucas vezes por semana vão ter acesso. Mas o pessoal já está conectado. Já está vendo essa transformação. Nossos pais, nossos avós estão conectados. O difícil agora é fazer essa conexão, gerar informação e gerar revolução, assim, no sentido de aumentar a produtividade, melhorar o uso dos talhões, melhorar o uso das máquinas, e a gente precisa de capacitação. Esse com certeza é o gargalo. Uma das ações do Senar nesse sentido, André, é desenvolver e tentar trabalhar isso com o pessoal mais jovem. Né? Então, já que é uma carência, a gente já enxerga uma deficiência maior lá na frente. Agora, na próxima semana, dias 25 e 26 de outubro, a gente está com um projeto piloto, né, trazendo uma empresa para atuar, trabalhar os conceitos voltados a essa operação de drones junto ao público do jovem agricultor aprendiz. Olha aí. Então, o pessoal na faixa de 14 a 18 anos aí vai ter a oportunidade. A gente sabe, a legislação hoje restringe, só pessoas maiores de 18 anos podem operar os drones acima dentro das faixas de classificação, né? Mas abre-se uma faixa aí abaixo de 250 gramas que não existe essa restrição, né? Então, existe já alguns drones com
com câmera embarcada, com boa tecnologia, os mesmos comandos de aeronaves mais avançadas, que você pode trabalhar com esse público mais jovem, né? Então a gente vai fazer esse projeto piloto agora em outubro e novembro, né? E dando resultado, a intenção de avançar para todo o programa JA a partir do ano que vem. Isso é legal, porque esse público do programa JA é o público que daqui a 10 anos vai estar no campo, trabalhando, Exatamente. né? Vai poder estar, assim, suprindo essas lacunas aí que a pesquisa apontou. Complementando a informação do Eli, nessa parte de softwares, a gente também vem desenvolvendo um trabalho em parceria com a Embrapa para esses softwares livres, ele comentou. Então a gente tem o QGIS, que é um software SIG, de Sistema de Informação Geográfica, gratuito, né? Então é uma oportunidade aí para quem tem interesse em entrar nessa área, né? A gente já passou a ofertar desde o ano passado um curso à distância, o primeiro módulo. Agora a gente deve estar avançando para os segundo e terceiro módulo aí junto com o pessoal da Embrapa, e ano que vem pretendemos formar instrutores para levar esse tema de forma presencial para o produtor e trabalhador rural. Perfeito. E na esteira desse estímulo, né, que o Sistema FAEP Senar aí promove para a adoção da agricultura digital aqui no Paraná, queria lembrar ou fazer um convite para os ouvintes que no dia 8 de novembro, o Eli, que está aqui com a gente, vai estar dando uma palestra lá na Agrobit Brasil, em Londrina. É isso, Eli? É isso mesmo. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco, né, dessas perspectivas, desses desafios que a gente tem tanto no agro paranaense quanto no agro nacional, e trazer do contexto, né, para trazer para o nosso contexto, para a nossa realidade, o que a gente pode fazer, o que está nas nossas mãos já e quais serão as expectativas para os próximos anos. Maravilha! Bom, então é isso, nós vamos ficando por aqui com esse episódio. Eu quero agradecer muito a presença do Néder, do Eli, voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio, e falar para você, ouvinte, se você tem interesse de ouvir outros episódios aqui do nosso podcast, entra no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no Spotify, no YouTube e também no nosso aplicativo de celular que chama Sistema FAEP. Baixa lá e você vai receber na palma da sua mão informação aí qualificada sobre o agronegócio paranaense. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima!